Me dirijo aos telespectadores, dizendo que meu nome é Joelmo Leal da Silva, tenho 51 anos, estou radicado em Flores de Goiás há mais ou menos 25 anos. O que me trouxe aqui foi em busca de qualidade de vida, sossego, paz. Nasceu em São Paulo, capital? Nasci em São Paulo, capital, na Zona Leste. E com que idade que veio para cá? Eu vim para cá, eu tinha 30 anos. 30 anos? É. Há já um tempinho. Portanto, isto já estava, esta comunidade já aqui estava assentada, certo? Já estava fixada, né? Essa é uma região que foi colonizada por seres humanos escravizados que residiam no estado da Bahia, fugindo do cativeiro, adentrou no estado de Goiás, aonde encontraram o vão do Paraná e aqui se fixaram. É um quilombo que tem mais de 400 anos, que formou essa população que aqui reside e com o passar do tempo foi recebendo os assentados da reforma agrária. Portanto, existia um núcleo que mais ou menos, quantos habitantes poderia ter antes do processo de imigração de outros lugares para aqui? Segundo relatos e histórias, existiam os aborígenes que aqui viviam antes dos nossos ancestrais aqui adentrarem. Eram tribos indígenas, né? Que com o passar do tempo chegou-se os seres humanos escravizados, né? Que os negros que adentraram aqui, que foram famílias, núcleo familiar. Então, não passava de 100, 200 no começo, né? E depois foi chegando mais, eles foram buscando e foi aumentando. Então teve o quilombo da Conceição, e depois formado o quilombo do Forte, do Canabrava, que são todos interligados nessa região. E depois começou a vir a população mais ou menos a partir de que ano? Na década de 90... É recente, portanto? Década de 90, um pouco antes, começou a chegar produtores de arroz, né, para a região. E aí começou, mas um pouco antes tem relatos que falam que teve mineradores descendo o rio Paraná, encontraram a comunidade, se fixaram aqui, começaram a se relacionar. Mas a grande explosão de pessoas vindo para cá, porque era uma área isolada, começou no meados da década de 90. O senhor veio um bocadinho depois? Eu cheguei por volta de 2000, 2000 e pouco. Mas aí tem os nossos companheiros, né, que chegaram aqui, que foi o primeiro assentamento de reforma agrária, que é a São Felipe, que hoje é chamado de Bela Vista, que são um grupo de assentados de reforma agrária que vieram para cá, de acampados, que lutavam no movimento social, né, em busca de um pedaço de terra, e aí foram fixados lá nesse Bela Vista, que é a primeira comunidade. Depois, posteriormente, veio a comunidade do São Vicente, que é a comunidade rural de assentados também, 539 famílias assentadas lá. E hoje o município de Flores detém 21 assentamentos de reforma agrária. Deu um boom populacional. Flores tinha em torno de 4 mil habitantes, hoje está em torno de 16 mil. É um dos maiores, é o maior assentamento do Brasil. No estado de Goiás, o São Vicente é o primeiro, né? Com 539. No Brasil parece que fica em segundo e terceiro. Em município que detém o maior número de assentamentos, nós estamos entre os 3 maiores do Brasil. Pode nos explicar um bocadinho o que eu trouxe aqui? O sonho de ter acesso à terra. Mas morava em São Paulo, capital. Que era o que fazia a sua família lá? Tá. Eu nasci em São Paulo, meu pai morou 51 anos em São Paulo. Ele era baiano, da cidade de Itabuna, sul da Bahia, e minha mãe baiana também, da cidade de Vitória da Conquista. Eles foram para lá em busca de uma melhor qualidade de vida. E teve os filhos deles lá. Depois retornou para a Bahia. Passou-se um tempo, meus pais se separaram, meu pai retornou a São Paulo, minha mãe ficou lá, meu pai morreu. Depois, posteriormente, minha mãe morreu também. Eu, menor de idade, meu irmão ficou sendo meu tutor. Fiquei de maior, meu irmão foi morar em Belo Horizonte, eu fui com ele. Depois eu vim para Brasília trabalhar, sozinho.
de Brasília, eu me adentrei nos movimentos sociais de luta pela terra, democratização da terra. Os muito conhecidos como o movimento do Sem Terra. Isso, MST. E ele me trouxe a Flores de Goiás, porque eu tinha um sonho de retornar às origens dos meus ancestrais, que é a terra. E a reforma agrária, as políticas públicas me proporcionou isso. E isso me trouxe para Flores de Goiás. Pode nos falar um bocadinho para os que desconhecem o que foi esse processo de reparto e de assentamento, um bocado em termos gerais, para nos situar e depois falar um bocadinho dos movimentos sociais aos quais o senhor pertence, a modo de enquadramento. O Brasil, na minha visão, é um país muito maravilhoso, que detém uma grande concentração de terra, né? E em meados de 1960, um pouco antes, começou-se no Nordeste, no estado do Pernambuco e no estado do Rio Grande do Sul, movimentos populares que vinham a provocar o sistema a ter uma democratização de acesso à terra, tirar da mão desses latifúndios e democratizar de uma forma mais justa. E passando anos de luta, muito conflito, que gerou a perca de vidas imensuráveis, chegou-se um modelo, depois da Constituição de 88, que o Estado tinha que prover essas famílias que tinham um anseio de ter a terra, o Estado tinha que prover. Só que o Estado não age, ele reage. E aí a sociedade teve que provocar o sistema. Então, com essa provocação, começou-se a ter, no Brasil inteiro, movimentos que visavam ter acesso à terra e levou-se, de fato, a essa conquista. Só que a terra por si só não basta. Você precisa de políticas públicas. E era outra luta. Então, tivemos no decorrer disso muito sofrimento, porque teve acesso à terra, mas não tinha acesso à habitação, não tinha acesso à infraestrutura básica como água potável, água para produção, energia elétrica, infraestrutura viária para escoar a produção, para chegar até lá, infraestrutura educacional, escola que preparasse os nossos filhos a permanecer no campo, não preparasse ele para ir para a zona urbana. Então teve grandes hiatos que não foi atendido, que levou muitas vezes ao insucesso da reforma agrária em alguns pontos do país, né? Teve pontos que foram positivos, teve êxito e outros não. Mas, numa visão geral, foi muito importante. Estamos na luta, na caminhada de buscar parceria com os órgãos governamentais para tentarmos viabilizar políticas públicas que venham de fato emancipar o homem e a mulher do campo, o camponês e a camponesa. E quando o senhor chega a Brasília, que toma contato, tinha por aí, 30 anos? Um ano muito antes. Eu cheguei em Brasília com 22. 22. Começa a entrar em contato com esse movimento, com esse ativismo. Qual era o ponto de situação aqui? Brasília, tudo bem que é um estado, ou é um distrito federal, mas está inserto num espaço geográfico que poderíamos definir como que apanha vários estados, o noroeste, por exemplo, do estado de Goiás. Qual era o ponto de situação? Que era o que reclamavam? Que é o que o levou a se sumar? E qual era o ponto de situação aqui na região? Eu tive vários divisores de água na minha vida, né? Ao adentrar em Brasília, eu conheci um senhor um servidor federal, chamado Áureo César Coelho do Vale, auditor da Receita Federal, que foi um segundo pai na minha vida. Ele me levou a ter uma consciência cidadã, me levou a ter amor à leitura, me levou a entender o meu papel perante a sociedade. Então, ter uma responsabilidade social comigo, conquistar minha volta e com o meu país, com o planeta Terra.
Então ele foi uma pessoa muito importante. Segundo, foi um encontro com irmãos de pensamento, de confraria, fraternais, que tinham o mesmo anseio. E começamos a observar que a construção de Brasília trouxe para essa região, que é do Planalto Central, que é uma região do Brasil que até então era colonizada por fazendeiros, grandes extensões de terra, que pouco progresso. Então, o advento de Brasília para cá vislumbrou um desenvolvimento cultural, econômico, social, que, infelizmente, não teve a sua plenitude, mas melhorou, mas não foi na sua plenitude. Porque nós estamos a 270, 300 quilômetros de Brasília, que é o coração político do país, e Flores padece de políticas públicas. Então é um paradigma a ser quebrado. Então, e volto a dizer, partimos da premissa que o governo nenhum age, ele reage. E acredito que só tem um jeito de libertar o povo, através da educação, da cultura, do conhecimento, o pertencimento. E aí podemos nos entendermos como cidadão e no futuro não muito distante, nos tornarmos uma sociedade, uma nação de verdade. Porque por enquanto somos um país. Né? Portanto, o senhor também quer dizer, começa a entrar nesses movimentos. Que labores, de que vivia em Brasília na altura? Eu trabalhava com trabalhador rural. Né? Portanto, já tinha conhecimento? Sim, trabalhador rural. Trabalhava em uma propriedade desse senhor César Pedro do Vale que eu falei, e com o advento de estar naquilo eu entendi o seguinte: espera aí, o que o ser humano precisa para viver? Aí fui estudar, fui pesquisar e encontrei Maslow, as necessidades fisiológicas. Você precisa para viver de verdade de quê? Oxigênio, água, alimento, um abrigo, afeto, atenção, carinho. Então eu falei, peraí, eu preciso da terra. Nós precisamos de terra. E tem que fazer essa caminhada. É uma caminhada árdua, sofrida, mas precisa ser feita. Nós precisamos quebrar. E tudo parte dessa premissa. E esse povo que está aqui, que mais de 70% da população de Flores de Goiás hoje reside no campo, vem a maior parte desses assentamentos de reforma agrária, são dos 16 mil habitantes, em torno de 10, 12 mil habitantes na zona rural. Ele anseia por isso, é o sonho. E o senhor referiu aqui um ponto crucial quando falou de desenvolvimento. Falou da colonização e da presença no estado de grandes fazendeiros. Grandes fazendeiros que na altura, quer dizer, produziriam gado como produzem agora, produziriam grau. Atualmente este estado é um dos mais pujantes, o que mais cresce baseado nesse setor. Sim. Disse, tinha esse tipo de produção que nesse nível, vamos a dizer que pode ser ponteira, mas o senhor apontou que não é desenvolvimento. É porque, o que acontece? Existe uma coisa no Brasil e no mundo. Tem países que têm uma responsabilidade, uma consciência social diferente e se tornaram uma nação. E tem uns que são só países. O que me leva a colocar dessa forma? O pouco conhecimento que eu tenho da Europa, não são países territorialmente grandes, muitas vezes se justificam nisso, mas eu acredito muito pela tradição histórica e luta, as propriedades são pequenas. São pequenas. E esse acesso de democratização às propriedades levou a um desenvolvimento da sociedade naquele momento.
que posteriormente veio o advento das tecnologias, das revoluções verdes, que espalharam pelo mundo e trouxe novas metodologias de produção. O Brasil não é diferente. Eu entendo que não existe agronegócio aqui em lugar nenhum do mundo sem dinheiro público. Tem investimento público. Se tirar o dinheiro, a maioria do castelo de cartas rui. E guardadas as proporções, todo ano, governo de direita ou de esquerda anuncia um volume no orçamento muito grande destinado para a agropecuária brasileira. Mas a maior parte desse dinheiro vai para o agronegócio. Não para os médios e pequenos proprietários. A maior parte, 70%, 80% desse dinheiro é destinado para o grande. Sabe-me dizer em que formas é que se destina? Vias que beneficiam a comunicações, infraestruturas que beneficiam sobretudo a isto? Ou de que maneira? Geralmente, esse recurso no orçamento destinado para o agronegócio é destinado ao custeio, à produção, né? A produção de fato. Né? Nós somos um país fundamentado, os nossos pilares ainda, na produção de matéria-prima. Isso é muito triste. O Brasil era para estar numa das grandes potências industriais do mundo, porque nós temos matéria-prima praticamente de tudo que a humanidade precisa hoje, desde de um chip, de um computador, até a estrutura de embarcações, de navio. Nós temos tudo, aço, né? Ouro, prata, nióbio, urânio, temos tudo. De leste a oeste, de norte a sul, os seus ancestrais, quando aqui chegaram, não imaginavam o potencial da nação que era. Que poderia se tornar, aliás. E o país é um país maravilhoso. Mas, infelizmente, não é. É destinado a quantia para o custeio. Automaticamente, o que acontece? Os governantes, baseado no desenvolvimento de commodities, monta infraestrutura para escoar essa produção. Né? Então a gente pega, vou dar um exemplo, nós temos aqui um eixo a oeste aqui de Flores, sentido Alto Paraíso, que é uma estrada estadual, que não tem pavimentação. Porque boa parte dos empreendimentos rurais que tem aqui são de assentamentos. Acredito eu que se fosse empreendimentos do agronegócio, produzindo commodities, o sistema já tinha atingido, a provocação dele já estaria pavimentada. Então a escoação da produção seria melhor. E em termos... fica relativamente claro o que vem a dizer sobre os grandes lucros que potencialmente podem gerar para privados, mas não permeia para toda a sociedade. Não. Mas e em termos de diálogo, falou dos poderes públicos, como é que está o equilíbrio entre estas forças em disputa? Estamos a falar para já, só do agronegócio e o outro mundo rural. Vamos lá. Qual é a minha compreensão? Com muita humildade. O Brasil vive uma polarização exacerbada nesse momento. Coisa que sempre existiu, a polarização, mas não tão a flor, tão transpirante que nem existe hoje. E em toda a história, desde o Brasil colônia, até da velha república, até os tempos contemporâneos, a base da pirâmide sempre foi excluída do processo político, né, do país. E, infelizmente, como é que se deu isso? Através do monopólio da educação. O monopólio da educação. Nós temos uma classe média detentora do capital intelectual, temos uma elite detentora do capital financeiro, dos meios de produção, e tem uma base da pirâmide que não teve acesso
a essa educação que poderia libertar o povo. Ponto. Aí chega numa conclusão que é interessante. O agronegócio hoje no Brasil, ele tem a sua representatividade dentro do Congresso Nacional. Ele tem força. Porque, por vários fatores. Além do fator econômico, tem um fator cultural, né? Por ser sempre, desde o início, detentores dessas terras e ficar aí com esse meio de produção, então eles têm essa capacidade. Então, a renovação política no Congresso Nacional, ela é muito difícil para a base da pirâmide. Nós temos hoje uma bancada hoje ruralista, hoje aqui tem em torno de 180, 250 cadeiras no Congresso Nacional. Hoje, representatividade mesmo do pequeno e médio produtor camponês, se tivermos muito, é 30, 40 cadeiras. Então, fica inviável para a população do campo, camponesa, discutir, fazer parte das discussões das coisas de grande importância para essa categoria, fica praticamente inviável. É muito difícil quebrar isso. Só tem um meio para mim, através da educação. Nós precisamos, vai levar tempo, só tem duas maneiras de você mudar. Através de uma revolução, e a revolução traz traumas, derrama-se sangue. Eu sou contra, eu sou pacifista. Acredito muito na educação, vai levar tempo. Eu não vou ver, talvez os meus netos. Mas eu acredito nisso, no futuro mais promissor, onde podemos ter uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, mais libertária. Vamos então já a falar do processo. Está em Brasília e vai vir, vem aqui assentado. Sim. Portanto, já isso é a princípios de 2000. Que dificuldades se encara e, sobretudo, já falando a nível de imaginário de desenvolvimento local, estamos a falar de um território que está descerrado, né? Sim. Onde já existiam, se eu entendi bem, no mínimo 2 quilombos. 3. 3 quilombos. Isso. Como é que o senhor falou antes de um inicial assentamento de produção de arroz? Esses eram, vamos dizer, grandes fazendeiros? Sim, não? Sim. O que acontece? A história de Flores de Goiás é muito interessante. Por volta de 1960, um pouco antes, começou a vir para cá grileiros de terras, pessoas que queriam tomar. Essas terras foram fundamentadas na mão desses pessoas que fugiram da escravidão e posteriormente eles sofreram uma invasão de colonos, de pessoas brancas que chegaram aqui e começaram a grilar essas terras. Começaram a matar gente, tomar, né? Porque aqui também é comum a toda a zona um problema da fixação da propriedade fundiária, né? Sim, sim. E aí eles tinham fundamentado, até então, a sociedade deles aqui. Segundo a historiadora Luísa Capel, da Universidade Federal de Goiás, Flores de Goiás, acredita ela, dos estudos dela, que foi o primeiro quilombo no Brasil que os negros eram ricos. Eles tinham uma extensão de terra muito grande, então era uma área muito isolada. Então os capitães do mato que vinham buscando capturar os meus ancestrais, não conseguiam chegar aqui. Então aqui eles acharam um porto seguro. Então aqui eles começaram a criar gado, né? Fundamentaram o desenvolvimento econômico dele na produção de gado. E plantavam para sua subsistência. E eles eram devotos da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E boa parte das terras, uma dessas mulheres que era dona das terras aqui, elas doaram para Nossa Senhora do Rosário. Daí tinha essas terras e ela compartilhada socialmente com todos. Quem não tinha um pedaço de terra queria plantar, ia plantar lá, criava, né? Então era um modelo social. Você está falando da comunidade quilombola. Quilombola. Posteriormente, como eu disse, eles foram perdendo essas terras, foram sendo ocupadas por outros, porque eles não tinham uma escritura, né? Até então, não tinha escritura, não tinha um reconhecimento dessa posse dessa terra. Alguns tinham escritura paroquial, porque é a igreja que lavrava essa escritura na época.
E foram perdendo, muitos foram assassinados, perderam as vidas, defendendo a sua terra e não podia ficar. E aí veio um novo ciclo, foi o ciclo do arroz, né, que nem eu falei, que eles vieram e começaram a plantar arroz. Posteriormente, foi a chegada de nós assentados sem terra, do movimento dos trabalhadores sem terra, que é um povo só, no fundo é um povo só. É um povo que também não tinha terra e também era oprimido, e vinha nesse sonho. Mas uma pergunta, estes latifundiários que foram colonizando aqui à volta das povoações originárias quilombola, continuam aqui? Alguns já morreram, né? Aí tem os herdeiros, outros já venderam para outros negócios. É um grande dilema. Hoje, vamos supor, o Quilombo de Flores de Goiás foi reconhecido pela Fundação Palmares, que é um órgão do governo federal que reconheceu como uma comunidade quilombola. Mas, infelizmente, até hoje não foi discutida a demarcação da terra quilombola. E como é que se gira por isso é que ia eu a pergunta do desenvolvimento a nível mais restrito. Existe essa coabitação em algumas zonas foi delimitada a área exclusiva para estas populações autóctonas. Isso. Depois, o processo de reforma agrária de assentamento do sem terra é um procedimento, quer dizer, vai ser processado. Estamos a falar de muita população agora. Em que condições ficam os quilombolas? Participaram também deste loteamento ou não? Sim, sim. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Tem as comunidades mais próximas da zona urbana, tem os florenses de nascimento. Vou dar um exemplo. O PA Conceição, com a comunidade rural do Conceição, 60%, 70% dos assentados lá são de Flores de Goiás, são nativos. Porque a lei da reforma agrária no Brasil institui que ao desapropriar terras no município, deixa um percentual dessas terras para os moradores naturais desse local, né? Então temos a comunidade Bucânia, temos como a comunidade Conceição, Bela Vista, Santa Clara, Moncesso 1 e 2, que são predominantemente ocupados por filhos de Flores de Goiás. Mas acredito eu que ainda numa escala muito pouco, né? Muito pouco, acredito que deva contemplar mais. Sabendo eu que tem política pública específica no Brasil para atender os quilombolas. Que é essa coisa que eu provoco sempre, que é a demarcação. Não basta você reconhecer como uma comunidade originária. Você tem que dar o reconhecimento da titularidade da terra que era deles, que foram tomadas, né? E é a questão de justiça, é um resgate histórico, uma dívida histórica que tem que ser retratada. Então eu acredito muito nisso. Com relação economicamente, entendo que um grande pecado nosso, como sociedade municipal, é não termos um projeto de município. O que queremos para Flores de Goiás daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Onde a gente estamos e onde queremos chegar? O que nós queremos? Vamos dar um exemplo. A nossa vocação nata é a agropecuária, é o campo. O município tem 70% da sua população na zona rural, já diz por si só. Então nós precisamos que os nossos governantes, na esfera municipal, façam um projeto de município para a agricultura, para a educação, para a infraestrutura, para os próximos 15, 20, 30 anos. Uma coisa fundamentada cientificamente, qual é a vocação dessas terras, qual é o mercado que vai absorver o que nós vamos produzir. E aí entra a educação, porque precisamos preparar os nossos filhos para o cooperativismo, para o associativismo. Precisamos verticalizar a nossa produção, deixar de vender produto in natura, mas processar esse produto, agregar valor. Temos que levar a conectividade ao campo. O jovem não vai ficar no campo sem tecnologia, sem qualidade de vida. E tem que ser colocado isso. Nós temos que formar técnico agropecuário, engenheiro agrônomo,
zootecnista, veterinários, gestores em cooperativismo, em mercado, em agroindústria. Eso era que lhe ia perguntar a seguir. Nós chegamos aqui de fora e o que eu percebi é que tem, sim, um núcleo urbano central, mas a maior parte da habitação é dispersa nas loteações. O senhor vem do mundo de uma luta e de um ativismo social que agrega. Que efeitos tem esta distribuição na geografia? Qual é a relação também desses novos moradores com a população local, em termos culturais, em termos de existem associações, como é que se organizam e se existe um município cuja maioria é desta agregação, como é que não tem uma política racionalizada e consensuada no objetivo que o senhor está indicando? Vamos lá, muito boa pergunta. A integração já se deu, né? Não tem exclusão, pelo contrário, tem inclusão. Compreendemos que o grande pecado, se assim pode ser relatado, é a falta de conhecimento. O nosso povo padece por falta de conhecimento. Tem uma máxima popular que fala o seguinte: você não vê cupim elegendo tamanduá rei, porque tamanduá come cupim. É a questão da representatividade, pois essa grande fragilidade que nós temos por questão de conhecimento não nos proporciona ter uma coesão na hora de nos organizarmos e buscarmos os nossos anseios. Então, é bem complexo a questão nessa luta dos direitos sociais, dos direitos fundamentais do ser humano, quando o ser humano não se entende como ser humano. Compreendem? Não se entende, ele não se acha no direito de ter direito. A opressão. Teve um livro que eu li recentemente de um pensador francês chamado Etienne de la Boétie. No século XVI, ele escreveu o Discurso à Servidão Voluntária. O Brasil passou por um processo de escravização. Nós somos fruto disso. Nossa sociedade é isso. O Brasil, esses laços que tem com Portugal, nós somos isso. Muitas vezes as pessoas falam, mas que culpa eu tenho? Diretamente não, mas indiretamente tem. As pessoas foram tão oprimidas, segundo Etienne da Boétie, que ele não se sente no direito de ter direito. E ele abdica da liberdade universal criada pelo grande arquiteto do universo, que é Deus. Ele abdica dela para a servidão, ele se oferece. Então, quando chega um governante, seja municipal, estadual ou federal, de direita ou esquerda, a base da pirâmide entende que aquele governante está lhe fazendo um favor. E não é o contrário. Acha ainda que, apesar de toda a luta e de todo o processo, como falou de mortes, e a seguir vou lhe perguntar um bocadinho dessa experiência em primeira pessoa, sigue existindo essa mentalidade de servidão? É porque o que acontece? Aí nós temos um outro pensador brasileiro chamado Gessé Souza, sociólogo, que ele afirma o seguinte: você tem que inferiorizar a pessoa. A escravidão, o processo escravocrata no Brasil, ele levou o escravizado a uma situação de não se sentir gente. E esse processo traumatizou muito, e ele vem sendo passado de geração para geração, e não tem vitimismo, é o fato está aí. Se você pensar um pouco sociologicamente e começar a observar, você vê, está aí nítido. Como é que um país que tem entre pretos e pardos,
que para mim tudo é preto, mas vamos lá. É uma etimologia brasileira, né? Que foi criada. Entre preto e prata nós temos em torno de 70% da população. E nós não conseguimos eleger um presidente negro, ou uma presidenta negra. Você pega Salvador, a cidade, o estado que detém mais pretos. Salvador não conseguiu eleger um negro. Você chega no Congresso Nacional, você vê, vocês de Portugal, assistem um telejornal, a maioria das pessoas nos cargos de liderança do país são brancas. Você chega no Congresso ali, você vê a foto, pessoas brancas. Você não vê quase mulheres. Você não vê quase mulheres no processo de liderança no país. Eu vim conhecer, eu estou com 51 anos, eu vim conhecer um negro na medicina, militando na medicina no Brasil, aqui em Flores de Goiás. Eu nasci em São Paulo, morei em Belo Horizonte, morei em Vitória, Brasília. Eu vim conhecer um negro como médico aqui e não era brasileiro. O Dr. Top era um cubano. Você sabe o que significa isso? Um ser negro que nem eu, que nessa comunidade é pertencimento. Nós somos educados vendo telenovelas onde os negros eram serviçais. Se adentra dentro do seu psicológico, você não pode ser professor, você não pode ser médico, a sua cultura, a sua etnia é para ser serviçal. Então é um processo que já foi estruturado para isso. E tem que ter um paradigma. Só tem duas maneiras, volto a dizer. Eu sou discípulo de Mahatma Gandhi. Eu sou discípulo da paz, mas da revolução que ele impôs ao povo britânico, falando, nós não aceitamos essa servidão mais. Não vamos trabalhar mais para vocês. E se libertaram. Só tem jeito através da educação. Vai morrer mais gente. Como está morrendo. O Brasil tem uma guerra civil que poucos lugares do mundo sabem. A Ucrânia está se desfacelando. O povo palestino, idem. A África está aí, todo mundo sabe. Mas o Brasil tem uma guerra civil. Morre muita gente, todos os dias, na mão do crime e na mão do Estado. O aparelhamento do Estado mata. A minha carne é muito barata. A minha carne negra é barata no mercado. Você chega no Rio de Janeiro, muitos negros são abatidos. A população carcerária é muito grande, minha irmã, meu irmão. A coisa é muito séria. Nós estamos aqui de passagem. Não pode valer a pena o metal, o dinheiro. Só pelo dinheiro. Eu não acredito no ter, eu acredito no ser. Nós não levamos nada. Isso é seguro. Não levamos nada de material. E diga-me só, em relação a essa falha de educação, quais são as condições aqui na zona, na região? Qual era a situação quando chegou e qual é a situação atual e que desafios tem para o futuro? A comunidade de Flores de Goiás, quando nós chegamos aqui, era uma comunidade de no máximo 4.000 habitantes. Ela era predominantemente urbana. Tinha umas fazendas, mas a grande concentração de população era na zona urbana. E a infraestrutura hospitalar, educacional que tinha, era pouco suficiente para aqueles que já estavam aqui. Na zona urbana. Isso. Quando veio o advento dos movimentos sociais, com a chegada dos trabalhadores rurais sem terra, pegou-se os gestores da época, todo mundo de surpresa. E foi impactante, porque não tinha infraestrutura básica para atender na área educacional como na área de saúde. E os grandes equívocos da política de reforma agrária, que no papel é muito bonita, a nossa Constituição é uma das mais belas do mundo, mas para colocar na prática tem um clientelismo muito grande.
As pessoas aqui falam assim, vou mudar um pouquinho o foco para voltar aqui. Fala assim, a corrupção no Brasil é fruto de Portugal. Aí Gessé Souza traz à luz. Ele fala, peraí, quando os portugueses aqui chegaram, lá era monarquia. Só há corrupção no sistema democrático, com o capitalismo. Porque até então, quem era dono de tudo era o rei. Ninguém se atrevia a roubar o rei. Monarquia. Então não sustenta essa tese. A corrupção é da natureza humana. Desde os primórdios. Jesus Cristo foi traído com moedas de prata. É uma forma de corrupção. Ele não era brasileiro nem português, né? E tampouco africanos. E o Brasil tem as leis, uma das leis mais bonitas, a Constituição muito bonita, mas não efetiva na prática por causa dessa corrupção. Nós temos uma elite que se sustenta em cima do Estado. E acredito que em Portugal é a mesma coisa. Quem paga a conta é só quem está embaixo. É a classe média para baixo. A diferença é que na Europa a classe média entende que é pobre. Aqui a nossa classe média entende que ela é rica. E ela não é rica. E ela é capitaneada pelos detentores do capital para oprimir o povo. Volta para a educação. Olha, porque vai lá e volta para a educação. Qual foi a dificuldade que nós tivemos aqui? Foi de educar os nossos filhos. Com o passar do tempo, foi melhorando. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas a estrutura educacional, que não é de uma escola de família agrícola, uma EFA, que é um modelo lá da França, que se espalhou pela Europa, onde os pequenos povoados rurais desenvolviam uma metodologia de ensino para manter os seus filhos ali, foi adotada aqui no Brasil e começou a implementar por movimentos sociais. Posteriormente, a Constituição de 88 veio e trouxe um arcabouço, falando de educação do campo, com reforma e tal, mas no fundo, para efetivar, nós estamos numa luta de 20 anos para implementar a educação do campo. Nós hoje vemos as comunidades rurais, os assentados que chegou aqui primeiro envelhecendo, muito morrendo, os filhos dele indo embora, porque não vê perspectiva de desenvolvimento humano, tecnológico, aqui, e aí vai para os grandes centros e deixa os pais. Por quê? Porque a nossa educação não foi planejada para 15, 20 anos depois, para preparar esses futuras crianças que se tornassem adultos, gestores das propriedades rurais dos seus pais, para formar cooperativas, para profissionais qualificados, porque o campo, mais do que nunca, hoje é sabido, porque não sei se Portugal pensa dessa forma, mas aqui falava, ó, quem não estudou vai para a roça. Hoje mudou esse conceito. Para ir para a roça, para o campo, você tem que estudar. Tem que ter conhecimento. Conhecimento de finanças, conhecimento de escala de produção, de equipamento tecnológico, processos produtivos, verticalização da produção. Isso tem que ser dado na escola. Esa pergunta eu coloquei varias veces a varias persoas, porque entrevistamos desde algún grande facendeiro, comunidades quilombolas, persoas de agro que están no sector rural, pero de medio, pequeño porte, e eso era unha das questões que eu les colocaba sobre o futuro dos máis jovens, se estaban engajados nese proxecto, na ilusão que o señor falaba de ter noção de ser gente, de ter noção clara do que é necessário e do que vai faltando. Esa juventude, en algunas partes disseron que estaban a retornar, fundamentados en un modelo de desenvolvimento distinto, porque é un modelo de desenvolvimento moito asente no turismo, depende da zona, sim. nos valores culturais, etc.
Claro que não tem o nível de desenvolvimento em termos de produtivos Sim. que vocês têm aqui. Está muito mais próximo, nesse nível, à autossubsistência, não à venda. Sim, sim, sim. Então, agora a pergunta é, nós estamos numa área relativamente preservada, não é? Estamos dentro de uma área demarcada como reserva da biosfera do Cerrado, não é? Que tem diferentes graus de preservação. Aqui perto temos um parque muito protegido, depois temos áreas intermédias, como presumo que será esta, áreas atribuídas à produção. Que modelo, já olhando para o presente e para o futuro, que modelo podem aplicar-se nesta zona ou a esta comunidade que permita esse desenvolvimento humano, essa vida digna do que o senhor fala, com a preservação da natureza? Muito boa pergunta, eu acho que é primordial. Tudo está interligado. Para fazer uma alusão ao que eu vou dizer, tem um filme norte-americano chamado Avatar, que nos leva a essa reflexão. Tudo está interligado. A maior bobagem do mundo o ser humano achar que ele é um ser isolado, único, e o ter é muito mais importante do que o ser. Hoje, mais do que nunca, um espirro em Portugal sente-se aqui. Reflete. As questões climáticas, está evidente. O negacionismo é porque querem negar mesmo, mas está evidente. E tem que ter essa preocupação. Eu acho que tem que ter um projeto de município, de estado, de país, regional, global, dessa conscientização que o ser humano não é maior do que o planeta Terra. Pelo contrário, ele é muito frágil. A Covid nos mostrou isso. O único ser vivo que foi atacado pela Covid, e é um processo natural de seleção, mostrou que o ser humano é o mais frágil desse ecossistema. Se tirar o ser humano do planeta Terra, ele se restaura o mais rápido possível. Nós é que agredimos. Nos últimos, talvez 500 anos, nós fizemos o maior estrago que o planeta Terra já sofreu. E o Cerrado brasileiro, ele é tão rico quanto a Amazônia. Oxalá se não seja até maior a sua importância. Ele é uma esponja, hidrologicamente falando, que absorve essa água todinha e processa os grandes aquíferos latino-americanos. O Cerrado brasileiro tem uma biodiversidade muito rica. Aqui a gente vai desde um baru, que é uma árvore frondosa, muito bela, já conhecida há muito tempo pelos nossos ancestrais, e agora, com o advento da globalização, já chegou aos Estados Unidos e à Europa como um superalimento riquíssimo. Você vai para Mangaba e cagaita, várias frutas do Cerrado que são desconhecidas de boa parte da população, não só do Brasil como do mundo, que tem um potencial econômico muito grande. E no passado, Flores de Goiás foi reconhecida como capital da madeira. Aqui derrubava muita madeira para vender para fora. E os pés de baru foram embora junto também. E o povo não tinha conhecimento. Hoje precisamos desenvolver políticas públicas para fazer um reflorestamento, um florestamento com essas árvores originárias, com intuito comercial, com a economia verde, com a captação de crédito de carbono. Chover no molhado, porque muitas pessoas falam de agroecologia,
fala de produção de alimento sustentável. Eu acho que tanto o agronegócio como o médio e o pequeno produtores, produtoras, devem buscar uma consciência equilibrada sobre a questão da produção. A humanidade precisa comer, isso é fato. Necessidades fisiológicas, precisa comer, precisa beber. Mas é inadmissível, tanto aqui como acolá, em qualquer parte do mundo, vir com o subterfúgio de que para manter a humanidade alimentada precisa-se produção em grande escala, fundamentadas em princípios que agridam o ecossistema. Está equivocado. Nós estamos produzindo veneno, estamos destruindo o planeta. Você vai encher a burra de dinheiro e depois o seu dinheiro não vai ser suficiente para você recuperar a saúde que você perdeu para encher essa burra de dinheiro. Aqui tem uma discussão muito fervorosa, numa escala menor, populacionalmente falando, mas nos preocupa muito, que é a aviação agrícola. Sai pulverizando veneno, herbicida, e nós temos uma corrente de ar que leva para leste, oeste, de norte a sul, que não tem barreira nenhuma, e as pessoas falam, isso é progresso. Há suspeitas de muitas pessoas que já faleceram aqui, o problema de câncer. Por desenvolvimento hipotético de um percentual insignificante da população de Flores, que concentra grande parte da riqueza, utiliza dos recursos hídricos, dos recursos minerais da terra para produzir, envenenando a Mãe Gaia, a Pachamama, o planeta Terra, as águas, a sociedade. Ah, mas você é contra as pessoas produzirem? Não, pelo contrário, mas vamos produzir de forma sustentável. Hoje tem tanta tecnologia, tanta ciência, não só no Brasil. O Brasil é uma das grandes referências na produção de alimento no mundo. Nós produzimos de leste a oeste, de norte a sul, em todas as fases do ano, bem definida. Temos uma agricultura de responsabilidade, mas tem uma minoria de agricultores que são irresponsáveis. Isso acontece aqui também na comunidade? Sim, acontece, principalmente do grande. Quanto, que superfície foi atribuída aproximadamente a cada assentado? Aproximadamente? 30 hectares, em média 22, 25 hectares. Né? Em torno aí, se você falar, em torno de 200, 250 mil metros quadrados. E produzem, temos visto gado. Isso, a agricultura familiar em Flores, ela se fundamenta em alguns pilares, né? Parte em agricultura de subsistência, por vários fatores, parte na pecuária para a produção de bezerros, né? Reprodução, e uma parte na apicultura. Agora, com o advento de uma política pública federal e estadual, estão vislumbrando o Vale do Paraná como um potencial produtor de frutas, e aí estão criando uma rota da fruticultura, num processo ainda muito embrionário, mas está se iniciando, né? E outras atividades como os derivados do leite, né? Do gado, no caso, queijos, mais ou menos nessa linha. Mas os assentados, só para você ver, essa vinda dos assentados para Flor de Guaiás mudou economicamente a cidade. Quando eu cheguei aqui, quando os primeiros chegaram aqui por volta da década de 90, aqui tinha um único supermercado. Hoje tem 10. Né? Aqui não tinha uma casa de produtos agropecuários, hoje tem 2. Hoje, você vê, hoje não tinha material de construção, hoje tem 3. Então, economicamente foi positivo,
essa inserção dos companheiros e companheiras dos movimentos sociais em Flores de Goiás. Mas é isso, eu acredito assim que temos que ter uma responsabilidade ambiental maior. Flores de Goiás tem muita água, não tão democraticamente distribuída, mas muita água. Nós temos em torno aí de 4, 5 rios que banham todo o município. Temos terras razoavelmente férteis, agricultáveis, é uma região predominantemente plana. Nós estamos a 300 quilômetros de um dos maiores centros consumidores per capita, que é Brasília, que consome de tudo. Então precisamos ter uma política pública de médio e longo prazo, um projeto de município de desenvolvimento educacional e agropecuário, aonde vai levar a Flores ter uma pujança, ser um dos grandes atores principais do desenvolvimento do Nordeste goiano, partindo da premissa que tudo tem que começar do seu povo. É nós que temos que construir o nosso futuro, nós que temos que dizer o que nós queremos. Não tem que vir um pacote de cima para baixo, mas pelo contrário, tem que ser construído na base, para ter alicerce, para ter um pertencimento. E onde está esse equilíbrio entre o econômico, entre o modelo de desenvolvimento econômico e o modelo de desenvolvimento ecológico? Na agricultura familiar, no campesinato, o equilíbrio está aí. O senhor também falou de, quer dizer, as pessoas que já cá estavam e as pessoas que vieram. O senhor falou em algum momento de somos um só povo. Isso. Em termos identitários, como é que o senhor se definiria? Eu sou um homem negro, afro-brasileiro, que tem muito orgulho do Brasil, e do povo de Flores de Goiás. Eu não sou calunga, quilombola de nascimento, mas eu sou calunga, quilombola de coração. Eu escolhi estar aqui. Costumo dizer para o povo de Flores de Goiás, os nativos, que eu sou mais florense do que eles. Porque eles não teve escolha, eles nasceram. E eu tive a escolha de vir para cá. Eu amo essas terras, eu me identifico com essas terras. Eu tenho um laço com essas terras que costumo dizer que é espiritual. Não há problemas ou conflituosidade, concorrências entre a população que estava e a população que veio? No começo teve, porque todo movimento popular, no curso da história da humanidade, ele sempre é oprimido. E o movimento dos trabalhadores sem terra, pelos detentores de meios de comunicação, foi estigmatizado, foram oprimidos. E quando chegou o sem terra aqui, a população ficou com medo. Mesmo eles se identificando, sabendo que é um povo só, mas ficou com medo, está chegando para me invadir, para tomar, para me matar, porque o sem terra era tido como um povo agressivo, e não é. É a luta, porque a luta, vamos pegar nossos irmãos franceses. Apesar que a base da pirâmide foi manipulada pela burguesia, mas a Revolução Francesa só foi feita porque o povo partiu, né? E a situação atual, digamos que já estagnou, está todo mundo integrado, todo mundo entendendo hoje a importância do povo de Flores para os assentados, dos assentados para o povo de Flores. É um povo só. E hoje não houve para resolver ou para desfazer uma injustiça, né, que era Sim. a situação dos sem terra, não se cometeu outra injustiça para com as pessoas que o território que o recebeu? Não, porque o que acontece? Quando os sem terra aqui chegaram, as terras que foram compradas pelo governo federal, pela União, para assentar essas famílias, foram compradas de pessoas que muitas vezes já tinham sido compradas de outras pessoas que grilaram a terra, que tomaram do povo. Então, o advento da reforma agrária possibilitou minimamente ao quilombola, ao calungo, nativo daqui, ter acesso a um pedaço de terra de novo,
que mesmo tendo acesso, não lhe tira o direito de ele ter reconhecido as suas terras. Porque já que já foi reconhecido como uma comunidade quilombola, ela tem que ser demarcada. Acredito eu que essa terra, se covizinhando toda a cidade, pertence ao povo que já estava aqui. Que é um processo de luta e que não vai partir do latifúndio. Porque ele não quer abrir mão dessas terras. Ela tem que partir do povo daqui, junto com os assentados, para brigar pelos direitos dos quilombolas de Flor de Goiás, que eles precisam ser restituídos às suas terras. Há disposição para isso, para essa comunhão, acha, aqui? Volto a dizer de novo, a questão da opressão. Todo mundo sabe que tem um direito, mas tem medo de exercer esse direito. E até hoje nós não tivemos ainda um prefeito ou uma prefeita que falasse assim, peraí, essas terras são nossas. Vocês que estão na terra agora não vai ser tomada, mas ela vai ser desapropriada. A União vai lhe pagar o preço justo e você vai ceder essa terra vai ser cedida para a população daqui. Mas o povo foi tão oprimido, tem tanto medo de ver uma bala perdida e perder a vida. Mas quantas pessoas das suas ancestralidades não perderam a vida para vocês terem o direito à liberdade para ser o que são hoje em Portugal e aqui nesse exato momento? Muitas vezes nós temos que pagar o preço para que os nossos descendentes recebam o senso de justiça, de equilíbrio. Volto a pontuar. Educação. A educação liberta. Nós temos que educar o nosso povo. E em relação às suas, já é a penúltima pergunta, o senhor começou nos movimentos sociais, praticamente ao mesmo tempo que chegou aqui, estava se processando a extensão da reserva da biosfera. Lembra-se desse procedimento de marcação e de declaração de reserva da biosfera? Sim, sim. E como encara esse processo? Quero dizer em sentido se acha que foi positivo, que não foi positivo. O que aconteceu? Parece que a gente fica assim numa espiral, sempre retornando no mesmo ponto. Os governos brasileiros do passado e do presente, acredito eu que vai demorar a mudar. Não compreenderam e não compreendem o Estado que se encontrava e se encontra o povo, o cliente, que se habilita a um pedaço de terra da reforma agrária. Quando nós falamos da biosfera, eu só posso discutir isso com a questão de uma cosmovisão do mesmo nível da compreensão que eu tenho. Eu não posso falar com a pessoa sobre a questão do ecossistema se ele não tem a capacidade cognitiva de compreensão. Então o Estado tinha que tutelar, porque eu volto a dizer de novo, tudo passa por um processo educacional. Quando aqui os meus irmãos assentados adentraram, o intuito deles era chegar a transformar a propriedade dele numa propriedade produtiva. E o intuito dele na cabeça dele era fazer um desmatamento. Porque ele não tinha essa consciência, ele não tinha essa capacidade cognitiva de compreensão. E não foi dada a ele essa oportunidade de compreender. Então tudo passa pela questão educacional. Como é que eu vou educar um ser a não jogar um papel de uma balinha no chão? Aí um mestre chinês falou, olha, antes de educar qual é a melhor época para educar a criança? 20 anos antes dela nascer. Você tem que educar quem? A futura mãe. Vamos para a escola.
educa uma criança, ela leva essa informação para o pai. O Brasil ainda tem uma das grandes taxas de analfabetismo. Nós temos uma grande taxa de analfabetos funcionais. Isso é de propósito, que um povo sem cultura ele é mais fácil de ser manipulado. O sistema, a metodologia de escravidão mudou. Já não é mais a chibata nem os grilhões, é intelectualmente. E para a gente fazer o nosso povo a compreender que a biodiversidade é muito importante para ele e para gerações futuras, só através da educação. É uma revolução cultural, educacional. Mas isso está englobado, sabe de quê? Em todo o globo terrestre. Vocês nas suas casas lá em Portugal são importantes para nós aqui. Porque está tudo interligado. Nós estamos aqui muito preocupados com os extremos, o radicalismo. Radicalismo. Todos os extremos não são bons, nem de direita nem de esquerda. Não são bons. A história já mostrou que não. Aí nós estamos vendo radicalismo na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, no Brasil, puxando, esticando a corda. E quando vocês que têm uma capacidade cognitiva, ou devem ter uma capacidade cognitiva melhor, uma cosmovisão diferente, vota em Portugal e elege um ser radical demais, tanto da direita ou da esquerda, reverbera nos irmãos nos quatro cantos do Brasil, do mundo. Porque cria em cadeia, está tudo interligado. Tudo interligado. Quando a Europa vira para o Brasil e fala para ele, ó, vocês têm que ter responsabilidade ambiental, sem protecionismo, mas de fato, de verdade. Responsabilidade ambiental, nós vamos comprar produto de vocês. Mas você tem que ter responsabilidade ambiental. É importante, mas sem subterfúgio, sem protecionismo, que é sabido que o agronegócio em qualquer parte do mundo tem incentivo público. Né? E é legítimo, tem que defender a questão de soberania nacional, é estratégia. Mas é importante. Nós não podemos pegar e falar assim, aceitar, olha, eu sou contra o desmatamento, mas você compra um móvel que é feito de madeira ilegal extraída da Amazônia. Peraí, eu tenho que saber de onde é que vem essa madeira, qual é a origem dela. Né? O tecido que eu estou comprando, o algodão, como é que ele é feito? É de trabalho escravo? O tênis da Nike é de trabalho escravo na Ásia? Isso é uma responsabilidade social individual que a gente temos. Então está tudo interligado com essa biosfera, mas parte da premissa da educação. Meus irmãos e irmãs de Portugal, gratidão pela oportunidade. Mas a mensagem que eu digo é o seguinte: liberdade só existe se houver educação igualitária, com equidade. E então agora já lhe vou formular já a última pergunta, que para o senhor, já lhe formulei a pergunta na dimensão identitária, que para o senhor o cerrado em geral, isto? Para mim, o que significa? Eu vou te dizer o seguinte: o cerrado é vida. Vida pujante. O cerrado é uma biosfera incrível, né? São duas estações bem definidas, período de chuva e período de estiagem. Um calor imenso, que muitas pessoas podem falar uma região inóspita. A nova fronteira agrícola do Brasil. Mas o cerrado lhe traz assim umas árvores tortas, todas sinuosas, cheias de curvas, terreno acidentado. Aí você olha para o lugar e fala, mas que paisagem gótica, uma coisa assim diferente, né? Aí você vai andando um pouquinho, daqui a pouco você depara com uma cachoeira frondosa, linda, um oásis, num lugar teoricamente que você falava, não, aqui nem é para ter vida, não é para ter nada, mas ele é cheio de vida. Então, o cerrado brasileiro, a savana brasileira,
Ela é vida. Ela é a razão do meu viver, do meu existir.